No meio de uma guerra sangrenta, a traição de seu general de confiança e a magia negra usada pelos inimigos fazem com que o príncipe Aslan perca absolutamente tudo. Sem pai nem exército, o jovem príncipe vagueia desamparado por seu reino com apenas alguns aliados escolhidos. Mas, ao ver o sofrimento de seu povo, ele decide salvar seu país e reúne o mais letal exército para guerrear contra seus inimigos. Desde jovem ele era ignorado pelos pais, visto como um inútil que nem sabia usar uma espada direito, ao contrário de seu pai, Andra, rei guerreiro de Pars, que sempre combatia inimigos na linha de frente, enquanto sua mãe, a rainha Tahami, uma mulher de beleza e poder, cuidava da capital. Em vez de aprender a ser um bom príncipe, o pequeno rebelde se esgueirava para fora para conversar com prisioneiros escravizados e aprender sobre o mundo exterior. Numa dessas saídas, ele ouve uma comoção e percebe que um prisioneiro fez um garoto de refém. O prisioneiro nocauteia o guarda e diz a Aslan para ficar longe, mas ele se oferece para ser seu refém. Logo, o garoto arrasta Aslan pela cidade e os soldados confusos o seguem. Aslan é meio bobo, então ele obedece ao sequestrador e até o salva de uma queda fatal. Depois disso, eles chegam aos muros da cidade, onde o garoto detona o reino por permitir o comércio de escravos. Ele afirma que o povo da Lusitânia segue o deus chamado Lincoln, que declara que todos os homens são iguais, e é seu dever lutar contra esses tolos que não acreditam em Lincoln e mantêm escravos. Aslan sente o ódio em suas palavras, percebendo que isso pode levar a uma guerra mortal, e enquanto ele está absorto em todos esses pensamentos, os soldados o cercam, e o garoto decide pular o muro junto com Aslan. Eles caem no rio abaixo, e nesse exato momento, um general chamado Darion chega e mira no garoto lusitano que está fugindo a cavalo. Aslan grita para ele parar, fazendo-o errar. Ele pergunta irritado por que Aslan o impediu, mas Aslan não consegue dar-lhe nenhuma explicação. Eles começam a voltar, e Aslan, com sua mentalidade privilegiada, só consegue pensar nas palavras do garoto, imaginando quem o serviria todas as manhãs se parassem de ter escravos. 3 anos depois, o exército lusitano ataca seu reino, e como Aslan já tem 14 anos, ele precisa ir ao campo de batalha para provar que é um homem, e um general chamado Carlin está ao seu lado para guiá-lo. Nesse momento, a águia de estimação de Aslan vem até ele, e ele percebe que as penas da águia estão úmidas, embora o tempo esteja tão seco quanto um deserto, então Carlin decide explorar a área à frente. Acontece que a área à frente deles está coberta por um degelo espesso e antinatural que dificulta severamente a visibilidade. Mas o general supremo Varys diz ao príncipe que isso não é suficiente para salvar seus inimigos de um massacre total. Nesse momento, o soldado vem do acampamento do rei, e informa a Varys que seu sobrinho, o general Darion, deixou o rei Andra furioso ao sugerir que recuassem. No acampamento do rei, Darion tenta convencer Andra de que o exército da Lusitânia armou uma armadilha para eles, porque eles devem saber que não podem vencer o exército de Paz numa luta justa. Ele acredita que, se avançarem na névoa, cairão direto na armadilha do inimigo, mas Andra diz que arrancaria os próprios testículos antes de recuar de uma luta. Ele pune Darion retirando-lhe o título de general, e Aslan e Varys chegam lá nesse exato momento. Andra permite que Darion permaneça no exército como soldado quando Varys se desculpa em seu nome, e então diz a Aslan que ele não tem utilidade ali. O aborrecido Aslan parte imediatamente para seu batalhão, e Darion reclama que o rei deveria ser mais gentil com seu único filho. Depois de pensar um pouco, Varys pede que ele jure lealdade pessoalmente a Aslan, pois o jovem príncipe precisará disso no futuro. Logo depois disso, a batalha começa e Andra comanda o avanço. O nervoso Aslan também segue seu exemplo e ordena que seus homens ataquem, mas as tropas de paz caem em um enorme fosso cheio de óleo inflamável. Os soldados inimigos atiram flechas de fogo contra eles, e o horrorizado Aslan observa seus soldados sendo consumidos pelo fogo. As tropas restantes decidem mudar de direção, mas serão surpreendidas novamente, pois arqueiros da Lusitânia já os cercaram. Vendo que estão sendo atacados por todos os lados, os soldados leais de Aslan o forçam a fugir para um lugar seguro. Infelizmente, um soldado inimigo logo o alcança e o derruba. Ele ataca Aslan com sua lança, mas o príncipe consegue se defender e então apunhala o cavalo para fazer o inimigo cair também. O soldado inimigo avança para desferir o golpe final, mas Aslan consegue atravessar seu coração com a espada. O soldado inimigo morre, mas agora Aslan está devastado por ter matado um homem. Ele começa a vagar pelo campo de batalha, ferido e atordoado, pedindo ajuda, quando de repente ouve Carlin chamando-o. Ele responde imediatamente, apenas para encontrar o general liderando um grupo de soldados da Lusitânia em sua direção. Aslan nem tem tempo de assimilar que Carlin é um traidor, pois precisa se defender de seus ataques. Aslan pergunta por que ele está fazendo isso, mas o traidor apenas ri e diz que tem suas razões pessoais. Aslan é derrubado, sem esperança de sobreviver, mas então, de repente, Darion chega montado em seu magnífico cavalo negro e derrota sem esforço todos em seu caminho, enquanto corre para salvar o príncipe. Com apenas um olhar para o campo de batalha, Darion entende que Carlin os traiu. Ele pergunta por que alguém de seu calibre faria isso, e Carlin tenta persuadi-lo a se juntar ao lado deles. Darion o ataca de repente e mata os soldados da Lusitânia em seu caminho antes de cruzar espadas com Carlin, que percebe que não é páreo para o maior guerreiro de paz. Carlin recua com isso, e Darion decide escoltar o príncipe para um lugar seguro em vez de persegui-lo. Enquanto isso, Andra e Varys recebem a notícia de que 2 de seus generais foram derrotados, enquanto não conseguem contatar os demais.
Varys percebe que não podem vencer esta guerra agora, e implora ao rei que ordene a retirada. Andra está firme em morrer como um guerreiro, mas Varys o lembra dos horrores que ocorrerão se a capital e a rainha caírem nas mãos do inimigo. Engolindo seu orgulho, Andra declara a retirada e pede que as trombetas sejam tocadas para alertar todo o exército. No entanto, Carlin plantou mais espiões no exército e eles matam os tocadores de trombeta e começam a gritar que o rei desertou. Esse boato se espalha como fogo e destrói a moral do exército e dos generais restantes, mas eles ainda continuam lutando para impedir o avanço inimigo. Enquanto isso, Andra e sua companhia descansam em um local que consideram seguro, quando de repente uma saraivada de flechas chove sobre eles, matando a maioria dos soldados e ferindo gravemente Andra e Varys. As flechas logo param, e então Lorde Máscara de Prata, um general convidado do exército da Lusitânia e o mentor desta batalha, avança. Apesar de seus ferimentos, Varys corre para derrotar o líder inimigo e garantir um caminho para o rei. Os soldados comuns não são páreo para o velho general, e ele os abate rapidamente. No entanto, quando ele salta sobre Máscara de Prata, o general lusitano quebra sua espada e então desfere um golpe fatal nele. Andra fica chocado ao ver o guerreiro mais habilidoso de seu exército morrer, e então Máscara de Prata declara que esperou 16 anos para se vingar antes de derrubá-lo com um golpe. Enquanto isso, Darion leva o príncipe para um lugar seguro. No caminho, eles encontram um soldado de paz ferido sendo levado, então o resgatam e descobrem que 3 dos generais morreram, e então o rei desertou o campo de batalha sem dar o sinal de retirada. Arslan fica chocado ao ouvir que seu pai fugiria do campo de batalha e está preocupado com sua segurança. Darion o assegura de que Varys o manterá seguro. Arslan quer voltar à capital e protegê-la, mas Darion acredita que serão parados pelo exército da Lusitânia, então ele sugere que procurem seu amigo, Narcis, para pedir ajuda. No caminho, Darion explica que Narcis foi outrora um nobre servindo a paz, mas então Andra o baniu por certas razões. Agora ele vive como um eremita que dedica sua vida à pintura, mas ele é muito ruim nisso. Eles continuam se movendo sem descanso até tarde da noite, mas ao se aproximarem de Narcis, um vigia atira uma flecha de aviso e lhes diz para voltarem. Em resposta, Darion se apresenta em voz alta e o vigia imediatamente sai para cumprimentá-lo e pedir desculpas por sua grosseria. O garoto Ilhan é um servo de Narcis, que leva Darion e Arslan até a porta de seu mestre, que sai segurando seu pincel para cumprimentar seus convidados. Darion apresenta Narcis a Arslan, e ele os recebe ambos lá dentro. Arslan sente seu queiro diminuir ao ver as pinturas que Narcis fez, e Darion pede que ele apenas feche os olhos. De qualquer forma, eles se sentam para jantar, e Darion introduz o tópico de como Narcis é um estrategista genial que venceu uma batalha sem nenhuma baixa. Arslan fica curioso, e Narcis começa a contar a história de como, 5 anos atrás, a Aliança de 3 Reinos invadiu Paz com um exército de 500.000 soldados. Narcis foi ver o rei Andra e pediu uma chance para que pudesse derrotar a aliança inimiga sem nenhuma baixa. Pensando que o excêntrico Narcis falharia, Andra lhe deu permissão para prosseguir, e ele imediatamente libertou mais de 2.000 prisioneiros de guerra dos 3 reinos. Os soldados irritados o atacaram, mas ele os desarmou facilmente, e então lhes disse para confiarem nele porque, ao anoitecer, seus inimigos seriam dilacerados por dentro, e essa seria a chance deles de atacar. Foi o que aconteceu, e à noite a cavalaria persa derrotou os inimigos com facilidade. Arslan fica curioso sobre como ele fez isso, e Narcis explica que ele apenas espalhou rumores através dos prisioneiros libertados de que Pars estava em aliança com o reino deles. Isso criou desconfiança entre os 3 reinos, e eles começaram a lutar entre si. Voltando à batalha atual, depois de ouvir os detalhes de Darion, Narcis acredita que a Lusitânia encontrou um grande estrategista. Ele se recusa a se envolver com o rei Andra e Pars novamente e entra em uma discussão acalorada com Darion. Arslan pede que ele os ajude, e Narcis revela que seu pai o odeia porque ele sugeriu abolir a escravidão. Arslan não se abala com isso, e ele diz que seu pai odeia a ele e a Darion também, então é melhor ficarem juntos. Narcis concorda em deixá-lo ficar ali por enquanto, embora não possa prometer nada depois disso. No dia seguinte, alguns soldados de Carlin chegam ao local deles, e Narcis imediatamente percebe que Darion pegou uma rota que poderia ser facilmente rastreada, porque queria arrastá-lo para ajudar Arslan. Arslan e Darion se escondem no sótão enquanto os soldados entram na casa e dizem a Narcis que servem ao General Supremo, Carlin. Narcis pergunta se Varys se aposentou de seu posto e os soldados sorriem maliciosamente dizendo que ele está morto e que sua cabeça está em exibição nos portões da capital de Paz. Tanto Arslan quanto Darion ficam horrorizados e furiosos ao ouvir isso, e os soldados apenas os avistam. No entanto, Narcis os distrai e pergunta o motivo de sua visita. Os soldados lhe dizem que Carlin está curioso sobre os 2 fugitivos que foram vistos nesta região, mas, mais do que isso, ele quer que Narcis o sirva. Narcis decide dar sua resposta com as palavras mais duras possíveis e chama Carlin de um cão que traiu seu mestre. Os soldados de Carlin avançam contra ele com fúria, mas Narcis rapidamente arma uma armadilha que os faz cair na água abaixo.
Darion e Arslan descem, e enquanto Darion imediatamente quer matar os soldados e Carlin, Arslan não consegue conter as lágrimas ao pensar na morte de Varys. Narcis rapidamente quebra o clima ao mencionar o café da manhã, mas Arslan e Darion estão ambos perdidos em pensamentos profundos. Enquanto Narcis e Darion discutem como de costume, Arslan de repente pede ao mestre estrategista que lhe empreste sua força. Ele se oferece para recompensá-lo generosamente por seu serviço, mas a recompensa não é ouro nem terra. Em vez disso, Arslan se oferece para fazer de Narcis o pintor da corte quando ele expulsar a Lusitânia e se tornar o rei de Pars. Narcis fica impressionado com sua oferta, e ele imediatamente concorda em servi-lo. Arslan diz que eles devem partir para a capital imediatamente e Narcis concorda. Illion sai para preparar os cavalos, mas Narcis lhe diz para ir a um de seus amigos mercadores para que ele possa ficar seguro da guerra. Illion se recusa a deixá-lo, dizendo que Narcis não consegue fazer uma única tarefa sozinho, e até Darion concorda com ele. Para completar, Arslan diz que se deixarem Illion ir, não comerão refeições deliciosas novamente. Os três homens imediatamente chegam a um consenso e permitem que Illian se junte a eles na jornada arriscada. Logo, eles montam em cavalos que foram deixados para trás pelos homens de Carlin e partem. Logo depois disso, os homens de Carlin saem do fosso e descem a montanha, certos de que o príncipe será pego porque seus colegas já controlam todas as estradas. No entanto, Arslan e sua companhia estão escondidos em uma caverna, e Illian os informa sobre o que ouviu dos soldados em fuga. Narcis joga xadrez com o príncipe, que imediatamente quer voltar à capital, e lhe diz que apressar as coisas só lhes custará caro. Ele diz que o primeiro passo de qualquer estratégia é fazer o oponente desperdiçar seus recursos, e ele planeja fazer exatamente isso, fazendo os homens de Carlin procurá-los. Do outro lado, o exército da Lusitânia cerca a capital de Pars, deixando apenas morte e destruição em seu rastro. O povo da capital está preocupado agora, embora ainda não acreditem que seu exército teria perdido a batalha. Os portões da cidade estão fechados e os dois generais e soldados restantes observam ansiosamente enquanto o exército da Lusitânia se aproxima. De repente, uma carroça avança, com um dos generais persas chamado Shapur amarrado a ela. O arquissacerdote da fé de Yarda, Bodin, se apresenta e declara que fará deste general cativo um exemplo do que acontecerá aos pagãos de Pars que não acreditam em seu deus. Ele saboreia a ideia da tortura a que submeterá Shapur, mas o general o provoca e declara que, mesmo que consigam capturar a capital, eles cairão por causa de suas práticas cruéis e deus maligno. O furioso Bodin esbofeteia seu rosto com seu cajado até que ele se quebre, mas Shapur ainda não cedeu. Ele grita para seus colegas soldados de Pars atirarem nele agora, porque ele preferiria morrer em suas mãos a ser torturado pelos brutos da Lusitânia. Os soldados de Pars tentam atirar nele, mas suas flechas nem o alcançam. No entanto, um arqueiro solitário sobe no topo de uma torre e consegue abater Shapur, silenciando Bodin e seus homens. A rainha Tahami também testemunhou tudo, e ela pede a seus servos que chamem o arqueiro até ela porque quer recompensá-lo. Logo, as forças da Lusitânia iniciam seu ataque à cidade, e os soldados de Pars os repelem com seus arcos e flechas. Enquanto a batalha se enfurece lá fora, Tahami encontra o arqueiro que se apresenta como Give, um músico viajante. Ele afirma ser talentoso em múltiplas formas de arte e armas, e Tahami lhe dá um instrumento para provar suas habilidades como músico. Ele dedica uma canção a todos os soldados de Pars, que estão bravamente repelindo os inimigos enquanto falam. A rainha o recompensa por suas habilidades com o arco e o alaúde, e o recebe como convidado. Lá fora, o exército da Lusitânia não consegue penetrar a defesa robusta da capital, então eles mudam para outra estratégia. Eles sobem em torres altas e gritam em uníssono, chamando todos os escravos e dizendo-lhes para se levantar contra a opressão de Pars. Eles declaram que qualquer um que ajudar a Lusitânia nesta guerra terá a proteção de Yarda concedida e será aceito como cidadão livre. Tentados por suas palavras, um grupo de escravos se revoltou, incendiando a cidade e atacando os soldados. Eles atearam fogo a um templo primeiro e depois avançaram em direção ao portão para deixar os inimigos entrarem. Um dos generais restantes corre para controlar a situação e mata vários escravos para impedi-los de abrir o portão. No entanto, isso gera ainda mais desprezo, e muitas rebeliões de escravos começam por toda a capital. O segundo general relata isso à rainha Tahami, e a insta a prometer um tratamento melhor aos escravos, bem como recompensas monetárias após o fim da guerra. Ela não gosta da ideia porque vai contra os princípios de seu reino e apenas diz que vai pensar a respeito. Por outro lado, Give está aproveitando sua estadia no palácio e ele pensa que deveria partir antes que as coisas piorem. O primeiro-ministro o convoca ao seu quarto e pede que ele ajude o reino escoltando a rainha para fora da capital, usando um túnel secreto. Assim, enquanto a batalha se enfurece lá fora, Give lidera uma criada fingindo ser a rainha através do túnel secreto. Ele sabe que a mulher é apenas uma isca e se recusa a levá-la para fora. A mulher de repente o ataca com uma adaga e então o chuta na virilha para sair correndo, mas, infelizmente, ela encontra Máscara de Prata e Carlin ali. Eles percebem imediatamente que ela não é a rainha e Máscara de Prata a mata na hora, porque ele só tem negócios com Tahami. No entanto, enquanto ele está saindo, o galanteador Give vem para detê-lo porque ele não tolerará que ninguém mate mulheres bonitas.
Ele e Máscara de Prata imediatamente se chocam, e Give consegue pegá-lo de surpresa jogando sua tocha em seu rosto. Máscara de Prata fica atordoado com isso, então Carlin imediatamente o leva e segue em direção ao palácio, deixando alguns soldados para lidar com Give. O músico é muito habilidoso para eles lidarem, e ele facilmente despacha todos os soldados um por um. Ele então pega todo o dinheiro que os soldados mortos têm consigo e escapa antes de ser descoberto por seus reforços. Logo depois disso, os soldados da Lusitânia infiltram-se no palácio e o incendeiam. Eles libertam os prisioneiros e lhes dizem para derrubar seus opressores. Os soldados persas não conseguem lidar com todos eles, e o general, que vem em socorro da rainha, também é caçado por Carlin e Máscara de Prata. Com as forças persas distraídas pelos eventos do palácio, os escravos conseguem abrir os portões. A força principal da Lusitânia avança e mata quaisquer soldados persas restantes, capturando com sucesso a capital. Enquanto isso, Aslan e seu grupo desconhecem o que aconteceu, mas chegaram à conclusão de que o exército da Lusitânia tentará usar os escravos para abrir os portões da capital para eles. Apesar disso, Narcis acredita que é tolice ir para a capital agora. Ele convence Aslan e Darion a esperar até que a tomada da capital termine, porque depois disso, Carlin certamente virá atrás do príncipe, e essa será a chance deles de caçá-lo e obter algumas informações. De volta à capital, o rei obeso da Lusitânia, Inocentes, chega ao palácio conquistado para reivindicá-lo como seu. Enquanto isso, Máscara de Prata e seus homens procuram por Tahami, e eles finalmente a encontram. Ela é levada perante Inocentes e sua corte, e um general diz a outro que a beleza de Tahami levou inúmeros homens à ruína enquanto lutavam por ela. Até Andra só conseguiu se casar com ela depois de matar seu irmão mais velho e o ex-rei de Paz por ela. No entanto, eles acreditam que seu rei nunca cairá no encanto da mulher pagã e a punirá severamente. Eles estão todos errados porque o rei gordo imediatamente se apaixona por Tahami no momento em que a vê. Seus servos estão perdidos agora, então eles correm para Diz, seu irmão mais novo, que é o único que pode fazer Inocentes ter juízo. Diz corre até Inocentes, que está visitando o tesouro de Paz. O Facto lhe diz que quer fazer de Tahami sua rainha, e não se intimida pelo fato de que todos os homens que se interessaram por ela perderam suas vidas. Ele também declara que todo o tesouro será oferecido ao deus Yarda como oferenda, então Baden ficará encarregado disso. Todos estão insatisfeitos com Inocentes, com Diz na linha de frente, e Máscara de Prata o visita em seu escritório mais tarde, dizendo-lhe que ele é o único em Lusitânia a se tornar o rei. Por outro lado, os soldados lusitanos estão mandando nos comerciantes da capital. Entre eles está o garoto chamado Isiol, que escapou da cidade com a ajuda de Arslan há 3 anos. Ele está procurando pelas pessoas que foram trazidas para cá junto com ele, mas não consegue encontrar nenhuma informação. Justo então, ele avista um soldado tentando forçar uma garota, arrastando-a para um beco. O garoto corre para deter o soldado, mas para seu choque, a garota já o matou. Ela imediatamente ataca Itoil, e ele de alguma forma puxa o capuz e a peruca junto, revelando que a garota é na verdade Elan. Ilion empurra Itoil para um assentamento de escravos, que o cercam e perguntam quando serão libertados. Aproveitando essa chance, Elan escapa e retorna ao esconderijo deles, onde informa a todos sobre a situação. Todos os generais na capital foram mortos, mas não há notícias sobre o destino do rei. Atualmente, Karlan está liderando um exército de 1000 cavaleiros para caçar Arslan, para que ele não se torne uma ameaça para eles mais tarde. Arslan se pergunta como Karlan sequer os encontrará, e Narcissa acredita que ele tentará queimar alguma vila para forçá-lo a sair do esconderijo. Arslan fica horrorizado com a ideia, e ele dá ordem para seguir as tropas de Karlan. Enquanto ele prepara os cavalos, Darion diz a Narcis que ir atrás de Karlan não é uma ideia segura. No entanto, Narcis diz que este é um teste para Aslan provar seu valor como futuro governante, e se ele tivesse decidido não ajudar a vila, ele o teria abandonado. À noite, Carlin e seus homens atacam uma vila, acusando-os falsamente de abrigar Arslan. Os aldeões imploram para que ele poupe suas vidas, dizendo que são inocentes, mas Carlin está ali apenas para dar um exemplo, então ele mata todos na vila. No dia seguinte, Give está apenas vagando sem rumo, tentando não se envolver com os soldados lusitanos. No entanto, ao ver uma bela mulher indo em direção a eles, ele decide segui-la para poder salvá-la, e quem sabe, levá-la consigo. No entanto, a mulher acaba sendo uma arqueira altamente habilidosa, que consegue abater metade dos soldados antes mesmo de Gefs alcançá-la. Quando ele tenta agir como se ela tivesse tido sorte por ele ter chegado a tempo de salvá-la, ela simplesmente se afasta sem lhe dar atenção. Eve consegue chamar sua atenção dela gritando e então se apresenta. A mulher se apresenta como Farah, uma sacerdotisa do deus Mitra, que veio aqui como emissária à capital do reino de Par. No entanto, como a capital já caiu, ela quer ver o príncipe herdeiro Aslan antes de retornar. Farah perguntou a Give se ele sabe algo sobre o príncipe, e quando ele diz que não tem nada a dizer a ela parte em silêncio. No entanto, Give a segue enquanto pergunta por que ela está tão desesperada para encontrar o príncipe. Farah diz que o templo que ela serve foi construído usando uma doação feita em nome de Arslan, e em troca, o antigo sumo sacerdote prometeu ajudá-lo em tempos de necessidade.
É por isso que o atual sumo sacerdote a enviou para cá. Mas Farah acredita que ele também queria se livrar dela, porque ela não só é linda, mas é muito mais talentosa do que qualquer outra pessoa no templo. Ela declara que mesmo que não consiga completar sua missão de ajudar o príncipe, odeia os lusitanos por imporem suas crenças aos outros e quer expulsá-los de paz. Com isso ela acelera, mas Give a segue persistentemente. À noite eles avistam as tropas lideradas por Carlin passando por eles, e Farah decide segui-las, acreditando que poderia encontrar o príncipe através delas. Enquanto isso, os soldados de Carlin encontram um homem espancado que atuou como carregador para o grupo de Arslan antes, mas tentou roubá-los e apanhou. É por isso que ele está ali para delatá-los em troca de uma recompensa. No entanto, a única recompensa que o traidor lhe dá é a morte, porque ele acredita que o homem estava trabalhando para Narsis. Ele decide seguir na direção oposta ao que o homem lhes disse, porque aquele é o antigo território de Narsis, e eles podem reunir muitos aliados lá. Carlin imediatamente lidera suas tropas para o norte por uma trilha estreita. Mas era exatamente isso que Narsis queria que ele fizesse. De repente, Narsis é atacado por Farah, mas ele defende o ataque dela. Ele pede que ela se apresente depois de dizer que serve ao príncipe Arslan, e Farah imediatamente tira a máscara e se desculpa por atacá-lo. Ela se apresenta e diz que está ali para servir Arslan, e Narsis a aceita sem dúvida, e até conta com Give junto dela. Assumindo que é hora de Arslan iniciar a fase 2 do plano de Narsis. Ele se posiciona no topo de um penhasco e anuncia sua presença a Carlin. O traidor imediatamente envia seus soldados atrás dele, e Arslan os derruba com um arco, enquanto Elan usa um estilingue para apoiá-lo. Enquanto os soldados inimigos estão distraídos por Arslan, Narsis se esgueira por trás e mata alguns deles. E então Farah atira neles da floresta, jogando-os no caos. Give também se junta a eles, e por causa da estratégia de ataque e fuga, os soldados de Carlin acreditam que estão cercados por centenas de inimigos. Quanto à parte final, Elan faz algumas pedras rolarem montanha abaixo e declara que o maior guerreiro, Darin, está se aproximando. Os soldados de Carlin entram em pânico ao ouvir seu nome e fogem apressadamente, deixando seu general para trás. O furioso Carlin corre em direção a Arslan, esperando capturá-lo antes que Darin chegue. Arslan atira suas flechas nele, mas Carlin as desvia todas, e logo sua aljava está vazia. Carlin fica cara a cara com ele agora, mas justo então Darin chega e salva o príncipe. Ele luta com Carlin e o supera na beira do penhasco para desferir um golpe que o abala. Carlin tropeça por causa disso, e é empalado por sua própria lança. Nos momentos finais, ele responde à pergunta de Darin e diz que Andrágoras ainda está vivo, mas não é mais o rei. Ele declara que o herdeiro legítimo ascenderá ao trono em breve e tanto Darin quanto Narsis ficam confusos. Justo então, Arslan chega apenas para testemunhar Carlin morrendo. O príncipe fica devastado, mas Darin consegue distraí-lo com a boa notícia de que seu pai ainda está vivo. Depois disso, Farah e Give se apresentam a Arslan, mas antes que pudessem conversar mais, Narsis sugere que mudem de local antes que os soldados de Carlin retornem. No entanto, Arslan pede que ele espere e então pede a Farah para oferecer ritos fúnebres a Carlin e seus soldados caídos. Farah obedece e oferece uma oração aos soldados caídos enquanto o sol nasce. Enquanto isso, Andrágoras foi aprisionado nas profundezas do Palácio de Par. Máscara de Prata o visita para perguntar se ele se lembra dele. Andrágoras não tem ideia, então o homem remove sua máscara e revela que é Hilmis, o filho de seu irmão mais velho. Ele lembra Andrágoras de sua crueldade no dia 16 anos atrás, quando matou seu irmão por uma mulher. Hilmis declara que agora que retornou, ele tomará o trono de Pars como seu herdeiro legítimo. No entanto, Andrágoras apenas ri como um louco ao ouvir isso. Logo depois, Hilmis retorna a um quarto, onde um mágico mascarado trabalhando para ele o informa que Carlin está morto. No dia seguinte, Darin e Narsis se infiltram na capital para descobrir mais sobre o rei e a rainha. À noite, eles encontram um soldado bêbado que costumava servir Carlin, e ele imediatamente reconhece Darin. Os soldados fogem com medo, e Narsis decide persegui-lo sozinho porque sabe que é uma armadilha. Os soldados o encurralam, mas ele é habilidoso demais para ser pego por gente como eles. Eles interrogam o soldado que não tem ideia de onde Andrágoras está aprisionado. No entanto, ele pode dizer a eles que Tahami em breve se casará com o rei Inocentis da Lusitânia. Chocados com essa notícia, Darin e Narsis decidem se separar para reunir mais informações sobre as circunstâncias da rainha. Darin encontra Hilmis e eles imediatamente se atacam. Eles são igualmente parelhos, e depois que Darin se apresenta, Hilmis ri ao revelar que matou seu tio Varys. Movido pela raiva, Darin ataca Hilmis e corta sua máscara para revelar uma queimadura feia ao redor de seu olho direito. Hilmis o amaldiçoa e lança seu ataque novamente, mas Narsis chega justo então e o força a recuar. Hilmis lança um ataque contra ambos os intrusos, e logo os soldados da Lusitânia cercam a área. Darin e Narsis decidem recuar imediatamente. No caminho de volta, Darin admite que Hilmis era mais habilidoso que ele. E se Narsis não tivesse chegado a tempo, ele estaria em perigo. Por outro lado, Arslan e o resto do grupo estão nos arredores da capital. Enquanto Elan vai buscar água, Arslan descansa em um prédio abandonado.
Ele nota alguns soldados lusitanos mantendo uma garota refém e exigindo dinheiro de seu pai. Arslan quer ajudá-los, mas não pode revelar que é o príncipe, então ele pega uma pá que encontra por perto para enfrentá-los. No entanto, antes que qualquer violência possa ocorrer, Itil chega e manda os soldados embora, já que ele é um capitão do exército. Ele também diz a Aslan para voltar de onde veio, e só então eles se reconhecem. Eles vão para o prédio abandonado para conversar, e Itil amaldiçoa Andragoras e Arslan, sem saber que o garoto à sua frente é o próprio Arslan. Itil é um fanático religioso sem cérebro, como o resto dos lusitanos, e ele entra em uma discussão verbal com Arslan sobre o quão justificada é sua guerra santa e limpeza étnica. Justo então, Elam retorna, e ao ver Itil, ele cobre o rosto e saca sua espada. No entanto, Aslan os impede de lutar, e Itil decide recuar porque ele deve uma por tê-lo feito refém no passado. No entanto, ele lhe entrega a versão deles da Bíblia, e diz para ele ler sobre a fé de Yarda. Logo, Darin e Narcis retornam a Arslan, com suas descobertas. Eles decidem que sua primeira tarefa é levantar um exército, e para isso, Arslan e seu grupo cavalgam até a fortaleza de Kashan, que ainda não caiu para a Lusitânia. Os soldados lusitanos os perseguem, mas Farah e Give conseguem detê-los atirando neles. Assim que chegam à fortaleza, reforços chegam e abatem os soldados lusitanos de uma posição vantajosa. Arslan e seu grupo chegam em segurança à fortaleza de Kashan, onde são recebidos por Hodor, o senhor da fortaleza. Hodor é um homem de muitas palavras, e ele não consegue parar de falar enquanto diz ao príncipe o quão feliz está em vê-lo vivo e servi-lo. Ele o presenteia com uma refeição muito luxuosa e até tenta fazê-lo casar com sua filha. Aslan tenta mudar de assunto e diz que quer ajudar as pessoas que estão sofrendo na capital. Ele declara suas intenções de mudar as políticas rudimentares de seu reino, começando por libertar todos os escravos. Ele pergunta a Hodor se ele o apoiará nisso porque a fortaleza de Kashan tem o maior número de escravos per capita em Pars. Enquanto Hodor ri e diz que é uma ideia nobre, Narcis nota algo estranho em sua reação. Mais tarde, Arslan e seu grupo são levados aos seus quartos e, embora Darin insista que ficará ao lado do príncipe para protegê-lo, Narcis o convence de que não há necessidade disso. Acontece que era uma artimanha de Hodor para separar Arslan de seu grupo, para que ele pudesse discutir algo com ele em particular. Narcis antecipou isso, então ele deixou Hodor conseguir o que queria, e reuniu todos os homens no quarto ao lado de Arslan. Give sente alguém se esgueirando para o quarto pela janela, então ele vai até lá para interceptá-lo, apenas para descobrir que era Arslan quem veio ali pulando varandas. Darin está furioso e preocupado ao mesmo tempo, mas então, Arslan lhes diz que Hodor estabeleceu duas condições para apoiá-lo. A primeira é fazer de sua filha a futura rainha, e a segunda é que Arslan deve se abster de reformas extremas, como libertar os escravos. Aslan pediu a ele para lhe dar tempo até amanhã para apresentar uma resposta, e Narcis acha que isso é bom o suficiente. Ele não confia em Hodor agora, e pede a Aslan para estar pronto para evacuar a qualquer momento. Ele envia Give para transmitir essa mensagem a Farah, que já sentia que algo estava acontecendo no castelo. Narcis também envia Elam em uma missão. Logo depois, Hodor chega à porta de Aslan, liderando uma tropa de soldados armados. Ele lhe diz que Darin, Narcis e outros ao seu lado planejam prejudicá-lo e pede sua permissão para eliminá-los. Aslan recusa e diz que confia em seu povo com sua vida. Ele sai de seu quarto e diz a todos que estão partindo, e eles saem do quarto totalmente equipados. Hodor não entende o que está acontecendo, mas Aslan lhe diz que eles não ficarão mais ali. Eles montam em seus cavalos e Hodor corre atrás de Aslan para convencê-lo a perdoá-lo. Ele envia seus homens para liderar seu curso, mas Farah e Give derrubam os homens que carregavam adagas escondidas. Darin salta de seu cavalo e diz aos soldados que o cercam que será melhor para eles recuarem. Hodor comanda seus arqueiros para atirar nele, mas as cordas de seus arcos se rompem porque Elan as havia cortado sob o comando de Narcis antes. Agora que Hodor está em desvantagem, Darin pede que ele abra o portão e os deixe ir em paz. No entanto, Hodor sabe que será rotulado como traidor depois disso, então ele está pronto para ir até o fim. Ele comanda seus soldados para atacar, mas eles não são páreo para a força do grupo habilidoso que guarda Arslan. Depois de derrotar todos os soldados, Darin aponta sua lâmina para Hodor, que corre em direção a Arslan em vez disso. No entanto, Narciso mata antes que ele possa fazer qualquer mal, e os soldados aceitam sua derrota e os deixam sair. Uma vez fora da fortaleza, Aslan corre para o alojamento dos escravos e lhes diz que todos estão livres. Eles perguntam se Hodor permitiu, e Aslan diz que Hodor está morto. Os escravos ficam furiosos com isso, e atacam Aslan para vingar seu mestre. No entanto, Darin o salva a tempo e o leva embora. Enquanto descansam a uma distância segura, Narcis diz a Aslan que sabia que isso aconteceria. Ele diz que, apesar de todos os seus defeitos, Hodor deve ter sido um mestre generoso para os escravos, e é por isso que eles eram leais a ele. Ele narra a história de como libertou todos os seus escravos depois de suceder seu pai, mas alguns meses depois, ele encontrou os escravos trabalhando na capital, porque viver sob um mestre generoso era a maneira mais fácil para eles viverem.
Narcís diz a Aslan para não se deixar abater por suas palavras ou pelo que viu hoje, porque não há apenas uma resposta certa para os problemas do mundo. Ele pede que ele siga o caminho da retidão como achar melhor e traga paz ao mundo. Depois disso, Darin pergunta para onde devem ir agora, e Arslan diz que devem seguir para Peshawar, que tem a maior parte do exército persa funcional. Por outro lado, Hilmis vai até o general ferido que recuperou a consciência e revela sua identidade a ele. Ele lhe diz para repensar sua lealdade e então vai para seu quarto. Em seu quarto, Hilmis pensa em como estava a caminho de se tornar um grande guerreiro, e seu pai doente lhe disse que ele se tornaria o maior rei de Pars um dia. No entanto, naquela mesma noite, seu pai foi morto, e embora ele tenha sobrevivido, ficou com uma queimadura no estilo Senhor do Fogo Zuko que nunca para de lembrá-lo de seu passado. Hilmis está frustrado com isso, e ele pensa que agora a única pessoa com quem ele tem que lidar é Aslan, e então ele será o único pretendente ao trono. Justo então, uma criada chega para informá-lo que ele tem um visitante. O visitante se apresenta como Sender, filho de Carlin, que veio aqui para servir Hilmis após a morte de seu pai. Ele jura matar Darin e Aslan para vingar seu pai, e Hilmis apenas sorri enquanto lhe dá a chance de provar seu valor. Inconscientes disso, Arslan e seu grupo cavalgam para Peshawar. À noite, Farah sente algumas perturbações no ar e conclui que há pessoas caçando-os. Logo, um grupo de soldados se aproxima deles, e Darin se oferece para ficar para trás e lidar com eles, enquanto Narcís e outros levam Arslan para um local seguro. No entanto, Narcís e Farah se separam do grupo no meio do caminho e agora restam apenas Arslan, Elan e Give. Elan assegura a Arslan que eles se reunirão com seus amigos em Peshawar, então eles continuam cavalgando. Enquanto isso, Darin está derrotando os soldados inimigos e Farah chega para apoiá-lo. Vendo que estão em desvantagem, os soldados começam a recuar, mas justo então, Xander chega e diz a todos para pararem de ser tão covardes. Ele desembainha sua espada gigante e declara que matará Darin. Farah atira nele, mas ele desvia a flecha e a empurra antes de colidir com Darin. Darin descobre que Ashandi tem uma força incrível, porque ele poderia arrancar árvores inteiras quando sua lâmina ficava presa nelas. Ele mantém distância até que Farah atira no cavalo de Shandi e lhe dá a chance de finalizá-lo. No entanto, Shandi bloqueia sua lança no último momento e seus soldados vêm para apoiá-lo. Darin e Farah decidem recuar imediatamente depois disso. Por outro lado, alguns soldados também atacam o grupo de Arslan, e eles de alguma forma os repelem e escapam. No entanto, o cavalo de Elan é atingido, e ele cai no chão. Arslan se vira para resgatá-lo e afasta o soldado inimigo que o ataca. Mas então, eles descobrem que o resto dos soldados o cercaram. Give não tem escolha a não ser jogar sua bolsa de ouro para distrair os soldados e ganhar tempo suficiente para escapar. Por outro lado, Darin e Farah ainda estão lutando contra soldados lusitanos, que estão presentes a cada passo. Narcís não está longe deles, e ele está de olho no clã Zoc que governa essas partes. Eles são um bando de bandidos brutais que atacam os soldados lusitanos assim que os veem e exigem que fujam depois de deixar seu dinheiro e armas. No entanto, o líder deles fica sem sorte ao encontrar Hilmis à sua frente. Hilmis o corta em dois com um único golpe de sua espada, e a filha do líder avança contra ele em busca de vingança. Os outros bandidos também se juntam a ela e uma batalha sangrenta se segue entre eles e os soldados lusitanos. No entanto, com Hilmis ao lado deles, os soldados conseguem matar todos os bandidos. A garota fica sozinha e continua atacando Hilmis repetidamente, embora seja claro que ele a supera vastamente em habilidade e força. Ele fica impressionado com a agilidade dela, no entanto, e comenta que se seu povo fosse tão rápido quanto ela, ainda estariam vivos. A garota o ataca novamente com raiva, mas ele apenas a joga contra as rochas. Ele declara que ela será punida agora, e em resposta, ela cospe em seu rosto. Antes que Hilmis possa puni-la, Narcís chega para distraí-lo. Hilmis quer terminar a batalha que deixaram incompleta na capital, mas a garota diz a Narcís para ficar longe porque ela quer matar o bastardo mascarado e vingar seu pai. Narcís diz a ela que ela não é forte o suficiente para fazer isso, e então troca golpes com Hilmis. Hilmis percebe que ele é forte e também ouviu falar de suas estratégias geniais, então ele convida Narcís para servi-lo. Narcís apenas o zomba, dizendo que ele pode ser o maior guerreiro ali, mas lhe falta o caráter necessário para ser seu mestre. Enfurecido com isso, Hilmis o ataca, mas então as rochas acima deles começam a rolar, exatamente como Narcís havia planejado, esmagando os soldados lusitanos. Quando a poeira baixa, Narcís escapou com a garota Zot, Alfrid, que só consegue chorar por ser fraca demais para vingar o pai. Ele decide levá-la a um lugar seguro, e conversando com ele durante o caminho, ela percebe que ele é uma pessoa realmente inteligente e muito confiável. Então ela decide acompanhá-lo para o resto da vida, em vez de voltar ao seu clã. Por outro lado, Xander persegue Darion e Faranges e consegue encurralá-los novamente. Enquanto eles se enfrentam, uma sombra salta do chão e ataca Darion, mas ele desvia a tempo. Ele é o mago mascarado que trabalha para Hilmis, e diz a Xander que está ali para apoiá-lo. Darion fica confuso com o que está acontecendo, e Faranges lhe diz que a pessoa é um usuário de magia negra, e será difícil lutar contra ele.
De repente, Xander os ataca e derruba Faranges de seu cavalo, e ela é deixada para se defender dos soldados da Lusitânia por todos os lados. Enquanto isso, Xander luta contra Darion, dizendo-lhe que ele está servindo o filho de um usurpador enquanto ele serve o verdadeiro rei de Pars. Nesse momento, o mago emerge do chão, e enquanto Darion desvia de seu ataque, ele é separado de seu cavalo. Xander o ataca usando essa chance, e enquanto Darion bloqueia seu ataque, o mago aparece atrás dele. No entanto, Arslan vem em seu resgate nesse momento e ataca o mago, que desaparece e o ataca do chão. Elan pega Arslan enquanto ele é jogado de seu cavalo, e ao mesmo tempo Darion domina Xander e se liberta. Ele encontra o mago se movendo em direção a Arslan, então ele corre na mesma direção, derrotando os soldados inimigos em seu caminho num instante. Ele apunhala o mago no coração e Xander o ataca imediatamente. No entanto, Darion consegue derrubá-lo do cavalo e aponta sua lança para ele. Xander joga sua espada e foge, mas Farangiz o derruba, e ele cai do penhasco. Darion imediatamente vai ao príncipe para se desculpar por colocá-lo em perigo, mas Arslan comenta que ele o salva todas as vezes, então foi bom retribuir o favor desta vez. Logo, Arslan e seu grupo chegam perto de Peshawar, mas os soldados da Lusitânia também estão de tocaia ali. Felizmente, o reforço chega na forma do general Kishward, a quem Narcís já havia contatado sobre a situação antes. Kishward ataca os soldados da Lusitânia e os força a fugir. Após trocar gentilezas com Kishward, Arslan nota a Carota atrás de Narcís e pergunta sobre ela. Alfred desce do cavalo e se apresenta como esposa de Narcís, deixando todos chocados. Enfim, eles entram na fortaleza de Peshawar, que fica na fronteira leste do reino de Pars. Darion e outros continuam provocando Narcís por ter encontrado uma esposa enquanto estava longe, e ele explica nervosamente que a garota se apegou a ele depois que a salvou do Máscara de Prata. Nesse momento, outro general chamado Barman, estacionado em Peshawar, sai para cumprimentar Arslan. Os dois generais juram lealdade ao príncipe herdeiro, mas Barman parece estar incomodado com alguns pensamentos. À noite, Alfred visita o quarto de Narcís apenas para encontrar Elan lá. Eles batem de frente porque Elan não quer uma mulher distraindo Narcís enquanto ele está tão ocupado, e Alfred fica brava e vai desabafar sua frustração com Farangiz. Farangiz também aconselha a não atrapalhar Narcís, porque agora ele está completamente dedicado a construir um reino. No dia seguinte, uma reunião é convocada com todos os oficiais de alta patente de Peshawar, e eles dizem que não podem levantar um exército imediatamente. Barman e Darion começam a discutir sobre isso porque o velho general é contra enviar suas tropas para qualquer lugar antes do fim do ano. Narcís para Darion e tenta provocar Barman sobre sua idade, mas o general fica bravo e sai da sala. Narcís acredita que tudo isso é um ato para evitar responder a mais perguntas. Mais tarde, Kishward informa Darion e outros que pouco antes da guerra recente, Barman recebeu uma carta de Hilmes, e desde então ele tem sido um homem diferente. Ninguém sabe o conteúdo da carta, mas Darion acredita que está relacionado ao pedido de seu tio para jurar lealdade a Arslan pessoalmente. Arslan está perturbado com tudo, então ele vai assistir ao pôr do sol para acalmar sua mente. De repente, ele sente alguém se aproximando e descobre que é o homem mascarado de prata de quem todos estão falando. Ele pergunta como ele entrou na fortaleza e Hilmes ri, dizendo que conhece este lugar como a palma da sua mão. Arslan saca sua espada para lutar contra ele, apresentando-se como o príncipe herdeiro de Paz. Hilmes ri, dizendo que ele é apenas o filho de um usurpador e por essa razão ele sofrerá. Ele declara que não matará Arslan agora, mas continuará torturando-o para desabafar a raiva que ele conteve pelos últimos 16 anos. Arslan o ataca, apenas para ser atingido e desarmado, mas quando Hilmes está prestes a atacá-lo, ele puxa uma tocha e a balança contra ele em desespero. Hilmes tem medo de fogo e ele fica paralisado por causa de sua fobia. De repente, Farangiz atira nele, mas ele de alguma forma desvia sua flecha. Nesse momento, Narcís, Darion e outros também chegam lá, e eles encurralam Hilmes. Enquanto ele tenta fugir, Kishward corta sua fuga e o força a voltar. Embora esteja cercado por todos os lados, Hilmes desvia de todos os inimigos e corre para matar Arslan. No entanto, o general Barman chega bem a tempo e se sacrifica para salvar Arslan. Hilmes fica horrorizado ao vê-lo morrer porque Barman foi seu instrutor de esgrima no passado. Ele pergunta por que ele sacrificaria sua vida, e Barman responde que foi um pedido de Valérius. Ele pede a Hilmes para recuar e ele faz o mesmo. Darion tenta persegui-lo, mas o velho general segura sua túnica e diz que se matarem Hilmes, a linhagem legítima da família real de Pars se extinguirá. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Arslan fica horrorizado porque isso significa que ele não é o verdadeiro filho de Andrágoras. O velho general tosse sangue e cai, e ele apenas se desculpa com Arslan e pede para ele se tornar um grande rei antes de morrer. Arslan e outros nem têm tempo de processar seu luto quando, de repente, um soldado chega com uma mensagem urgente. Um exército de 50 mil homens do reino de Sindhu rompeu a fronteira sob o manto da escuridão, e eles estão indo diretamente em sua direção.
Uma reunião de guerra de emergência é convocada, mas Arslan ainda está distraído enquanto as últimas palavras de Barman ecoam em sua mente. Ele de alguma forma se recompõe e declara que eles repelirão os inimigos externos primeiro antes de retomar a capital. Logo, a preparação para a batalha está feita, e Arslan sugere que ele também venha e lute ao lado dos soldados. No entanto, Narcis e Dariun o asseguram de que já são mais do que capazes, ele deveria apenas sentar e relaxar. Eles lideram um exército de apenas 10.000 cavaleiros e Narcis assegura a Dariun que, apesar do número menor, eles vencerão porque o inimigo está ignorando o tempo, o terreno e o moral de suas tropas de uma só vez. Enquanto isso, Raj, o segundo príncipe de Sindhu, está liderando pessoalmente o exército para ganhar vantagem sobre seu irmão mais velho, para que ele possa se adiantar na disputa para se tornar o próximo rei. Ele não para, mesmo que esteja escurecendo e seus soldados estejam cansados por causa do frio e do terreno desconhecido. Ele diz que eles devem continuar a avançar quando de repente uma chuva de flechas cai sobre eles. O príncipe lidera seu exército adiante apesar disso, e se choca de frente com Kishwat e suas forças. Logo, Dariun lidera outro batalhão para atacar o exército de Sindhu pelo lado, mas o príncipe Raj os comanda bem e consegue manter a formação enquanto os repele. No entanto, Narcis também tem um plano para lidar com isso. De repente, o exército de Sindhu é atacado por trás. Eles se viram, imaginando se soldados persas se infiltraram por trás deles, mas para sua surpresa, eles encontram a bandeira do primeiro príncipe e suas tropas no topo do penhasco de onde as flechas estão chovendo. Os soldados entram em pânico e relatam o assunto a Raj, que acredita que seu irmão está tentando sabotar seus planos e matá-lo. Para finalizar, Narcis plantou Alfred e Ela entre o exército de Sindhu, e eles gritam ordens contraditórias para confundi-los. O exército é lançado ao caos enquanto recua, mas eles pegam o único caminho aberto onde uma enorme armadilha natural os espera. O exército de Sindhu corre sobre um lago congelado que racha sob seu peso, e o príncipe de alguma forma escapa caindo na água. Nesse momento, Dariun e Narcis chegam para atacá-lo. Eles planejam tomá-lo como refém, então o atacam de ambos os lados, mas ele consegue detê-los, e eles escapam usando um estratagema inteligente. No entanto, Alfred derruba seu cavalo e consegue prendê-lo sozinha. Logo depois disso, Raj é trazido como prisioneiro diante de Arslan, e ele está bem tranquilo sobre qual será seu destino agora. No entanto, Arslan apenas lhe diz que queria conversar com ele, por isso o convidou aqui. Dariun corta suas cordas, e então Arslan oferece um jantar para o príncipe estrangeiro, enquanto eles conversam sobre assuntos importantes. No entanto, isso é atrasado quando Raj, Farangis e Elan entram em uma competição de bebida, onde Farangis aniquila os dois. Depois disso, Arslan finalmente consegue conversar com Raj, e ele pede para ele se tornar seu aliado. Arslan diz que eles o ajudarão a se tornar o rei de Sindhu em troca de sua ajuda na guerra. Do outro lado, ao não receber sinal, o senhor da fortaleza fica impaciente e ataca as provisões, mas para sua surpresa, arqueiros escondidos dentro das caixas. Eles imediatamente contra-atacam e empurram os soldados da fortaleza para trás, e então Dariun e outros entram na briga, forçando os soldados a recuar. O senhor do castelo decide matar Arslan mesmo depois que todos os seus homens fugiram, mas Dariun o derruba com sua lança. No dia seguinte, as forças de Arslan conquistaram a fortaleza de Gujarat e Jaswant foi preso. Arslan pergunta se ele sempre pretendeu traí-lo, e Jaswant zomba dele, dizendo que não o estava servindo. Ele declara que só serve ao primeiro-ministro porque ele o criou como se fosse seu próprio filho, quando ele nem sabia quem eram seus pais. Arslan fica comovido com sua história, então ele deixa Jaswant ir, e Narcis acredita que deixar o espião ir foi a melhor decisão neste caso. Logo depois disso, Elam corre para a corte de Arslan para informar a todos que o príncipe Gad começou a marchar em direção a eles com um exército de mais de 150.000 soldados e centenas de elefantes de guerra. Quanto a Raj, ele parece ter cercado o exército de Gad, e Narcis acredita que essa situação será complicada de lidar. Ele explica a possível estratégia que Gad adotará, e será dividir seu enorme exército em duas partes para lidar com as forças de Raj e persas juntas. Seus medos se tornam realidade, e Gad envia soldados suficientes para cercar a fortaleza, enquanto ele lidera a maioria de seu exército para enfrentar Raj. Uma guerra brutal começa entre os dois meio-irmãos, e como Raj tem a vantagem do terreno, Gad decide anulá-la enviando sua maior arma, os elefantes de guerra drogados. Em seu frenesi, os elefantes esmagam os soldados de Raj sob seus pés, e eles não se intimidam mesmo quando uma barragem de flechas é disparada contra eles. Raj já está em desvantagem, e então ele recebe a terrível notícia de que as forças de paz não podem vir ajudá-lo porque estão sendo retidas na fortaleza pelas forças de Gad. Seu exército é completamente derrotado pelos elefantes de guerra, e assim que Raj está prestes a se render para evitar a morte de mais homens, as forças de paz lideradas por Arslan chegam lá. Dariun lidera a carga para atacar a cavalaria de Gad, e Farangis e outros também participam da batalha. Raj se aproxima de Arslan e pergunta como ele pode estar aqui porque ele acabou de ouvir que seu exército estava preso na fortaleza. Narcis explica que eles apenas deixaram manequins usando seus uniformes nas muralhas da fortaleza para confundir as forças inimigas e escapar usando a porta dos fundos enquanto isso.
Raj fica impressionado com as estratégias de Narcis, e, em seguida, é a chance de Darium mostrar suas habilidades. Enquanto Gad lança os elefantes de guerra atrás dele, Darium os leva para uma armadilha, onde os soldados sob o comando de Elan atiram lanças com ponta de veneno nos elefantes. A maioria dos elefantes morre por causa do ataque, e então Darium avança diretamente contra Gad. Ele pula em seu elefante e o desarma, mas Jaswant intervém nesse momento. Ele pula no elefante com seu cavalo, enfrenta Darium e então leva o príncipe em segurança. Farangiz se prepara para atirar nele, mas Aslan a impede. Gad e seu exército fogem após a aniquilação dos elefantes de guerra, marcando a vitória para Aslan e Raj. No Palácio Real de Sindhu, Gad repreende Jaswant por tê-lo levado e fugido da batalha, dizendo que se ele tivesse ficado, eles ainda teriam vencido. Ele amaldiçoa Jaswant e o primeiro-ministro também, e o primeiro-ministro finalmente percebe que escolheu servir ao príncipe errado. No entanto, o rei doente de Sindhu de repente recupera a consciência, trazendo uma reviravolta imprevista à história. Gad imediatamente vai até ele para denunciar Raj, atacando a capital para tomar o trono à força. Ele pede ao pai para nomeá-lo príncipe herdeiro para acabar com este conflito, mas o velho rei sabe que nenhum de seus dois filhos pode ser totalmente confiável. É por isso que ele declara que seu sucessor será escolhido por um duelo diante dos deuses. Quando essa notícia chega a Raj, ele imediatamente vai até Arslan. Ele diz que eles podem nomear um representante para lutar em seu nome no duelo, e ele está aqui para pedir que Arslan envie Darium para lutar em seu nome. Arslan é pego de surpresa pelo pedido repentino, mas ele tem fé que Darium não perderá para ninguém, então ele decide enviá-lo como representante de Raj. Quando Gad recebe essa notícia, ele fica furioso que seu meio-irmão escolheu um persa para lutar no duelo que decidirá o destino de Sindhu. Então ele decide libertar Bahadur, o mais perverso dos prisioneiros, trancado nas masmorras do palácio e fazê-lo seu representante. No dia seguinte, Aslan e seu grupo cavalgam pela capital de Sindhu, enfrentando os olhares afiados das pessoas. Eles chegam à arena onde o duelo será travado, e Raj apresenta Arslan ao pai antes de tomar seu lugar ao lado dele. A área oca ao redor da arena é incendiada, e as trombetas soam enquanto Darium faz sua entrada. Do outro lado, Bahadur também sai, jogando para o lado os soldados que o seguram com correntes grossas. Ele ruge alto o suficiente para fazer tremer toda a arena, e então quebra suas algemas usando força bruta. Os dois guerreiros entram na arena e as pontes são levantadas. Ao sinal do rei, o duelo começa, e Bahadur avança contra Darium, conseguindo fazer seu escudo voar com alguns golpes. Darium desvia dos ataques do bruto, e então desfere um corte em seu peito, mas Bahadur apenas ri porque a ferida é bem superficial. Ele mantém Darium na defensiva, e de repente seus ataques implacáveis quebram a espada de Darium em duas, e ele quase perde a cabeça com o próximo ataque. Darium conseguiu se salvar do ataque, mas agora está em clara desvantagem. Leva todo o seu esforço para desviar dos ataques do bruto, e quando ele vê uma chance, ele o apunhala com sua espada quebrada. No entanto, Bahadur simplesmente o chuta para longe, e Darium mal evita cair no fogo abaixo. O bruto gigante continua empurrando Darium para trás, mas assim que o leva para a beira da arena, Darium incendeia sua capa e a joga no rosto dele. O bruto entra em pânico por causa do fogo e larga sua arma, e quando ele se liberta do fogo para atacar Darium novamente, ele já perdeu seu ímpeto. Darium simplesmente agarra um de seus punhos que balançavam descontroladamente e então saca uma adaga que estava escondendo todo esse tempo e apunhala o bruto na garganta, matando-o instantaneamente. O velho rei declara Darium como vencedor e Raj como seu herdeiro, mas Gad não está disposto a aceitar o resultado do duelo. Ele aponta sua espada para o pai e diz para ele entregar o trono a ele agora mesmo. Raj se aproxima para proteger seu pai e ambos os príncipes chamam seus guardas e uma batalha irrompe. Narcis decide que eles não devem se envolver, então ele lidera seu grupo para fora, mas os soldados de Gad os atacam ali. Narcis e outros os seguram enquanto Farangiz leva Arslan adiante. No entanto, ela se distrai lutando contra outros soldados e um homem corre em direção ao Arslan desprotegido. Felizmente, Jaswant chega bem na hora e derruba o homem antes de levar o príncipe para um lugar seguro. Por outro lado, Gad está ficando impaciente enquanto seus guardas falham em capturar Raj ou o rei. O primeiro-ministro já teve o suficiente, e ele diz a Gad para aceitar a derrota agora. No entanto, o furioso Gad o acusa de traí-lo e se juntar ao lado de Raj, e ele o golpeia. Esta cena deixa todos chocados e ambos os lados param de lutar imediatamente. Nesse momento, Darium ruge, pedindo a todos para baixarem suas armas. Ele os lembra que este foi um duelo diante dos deuses, e eles têm que aceitá-lo como um mandato divino. Ele desafia qualquer um que não esteja contente com a decisão a lutar contra ele, um contra um, e todos os soldados de repente começam a cantar seu nome em vez disso. Gad está perdido agora. Seus soldados não seguem suas ordens, e Raj ordena que seus homens o prendam e o levem embora. Nesse momento, Jaswant chega correndo para ver seu pai adotivo. O primeiro-ministro lhe diz que este é um fim adequado para uma pessoa que escolheu servir ao mestre errado e pede para ele não cometer os mesmos erros.
Ele morre com isso e Jaswant não consegue parar de chorar sobre seu corpo. Logo depois disso, o velho rei também morre, e pessoas vêm de cidades distantes para lamentá-lo. Raj chora em seu funeral, mas Narcis pode dizer que não é nada mais do que uma performance de atuação extremamente boa. Mais tarde, Aslan liberta Jaswant, que está sendo mantido nas prisões subterrâneas, e pede para ele trabalhar para ele agora que não tem mestre. Antes que Jaswant possa dar uma resposta, Raj vem até Aslan e o convida para um banquete que será realizado mais tarde à noite. Acontece que o banquete é na verdade para Gad. Em Sindhu, quando um membro da realeza vai ser executado, ele é servido com seu último banquete antes disso. Gad está suando em bicas enquanto bebe nervosamente, e quando Raj vem verificá-lo, ele cai de joelhos e implora por perdão. Raj se recusa a perdoá-lo e zomba do estado lastimável a que ele foi reduzido. Nesse momento, Aslan e seu grupo chegam lá, e Gad acredita que ele é a razão de suas desgraças. Ele decide pelo menos matar Aslan antes de morrer e o ataca com um caco de um prato. No entanto, a águia de Kishwat chega bem a tempo e arranca um dos olhos de Gad, forçando-o a se ajoelhar. Ao ver esta cena desagradável, Raj decide acelerar a execução de seu meio-irmão e ele é decapitado no local. No dia seguinte, Raj visita Aslan e pergunta se ele está prestes a partir para Peshawar no dia seguinte. Ao obter a confirmação, o novo rei de Sindhu decide enviar 3.000 cavaleiros junto com Aslan como agradecimento. Aslan diz que precisa apenas de cerca de 500, mas Raj insiste e o faz aceitar sua oferta inicial. Os ministros não estão felizes com isso, mas Raj diz que está enviando os 3.000 soldados para despedaçar os soldados persas por dentro. Os ministros ficam chocados que ele trairia alguém que o ajudou tanto, e Raj responde que isso ajudará Aslan com seu desenvolvimento de caráter. No entanto, Jaswant ouve tudo isso. No dia seguinte, Aslan e seu exército partem de Sindhu junto com os 3.000 cavaleiros dados por Raj. Mas Jaswant não se junta a eles. À noite, os soldados de Sindhu saem sorrateiramente de suas tendas para atacar as forças de paz de surpresa, e Raj também está por perto para ver isso. Ao ver numerosos fogos de seu acampamento, ele acredita que suas forças fizeram bem seu trabalho. Ele avança para capturar Aslan, mas para sua surpresa, descobre que seus soldados foram apreendidos e ele caiu numa armadilha. Darion ataca seu exército de repente, e ao seu sinal, outros soldados persas também entram em ação. Ras tenta fugir, mas seu caminho é bloqueado por Givi e Farah. Ele larga sua arma, mas assim que Aslan se aproxima, ele joga uma lâmina escondida nele, que é defendida por Jaz. Raj entende o que aconteceu ali, e Narcis confirma que após ouvir seu plano terrível, Jaz os alertou, então eles tomaram precauções. Raj é amarrado e levado diante de Arcelin e Narcis. Eles revelam que planejam capturá-lo e levá-lo com eles para Paris por 2 anos. Raj pensa que o tempo passará rápido, mas Narcis explica que eles também informarão os países inimigos de Sindhu que seu rei foi feito prisioneiro. Raj percebe que seu reino cairá em 2 anos a essa taxa, então ele cede à demanda de Arslan e assina um tratado de não agressão por 3 anos. Ele parte com isso, e então Jaz oficialmente jura lealdade a Arslan, e eles retornam a Peshawar. Enquanto isso, na capital real de Parse, Ghis e Hilms de alguma forma conseguiram afastar o arquisacerdote sanguinário e seus cavaleiros templários, mas agora eles estão ocupando uma fortaleza que os impede de se comunicar com o continente da Lusitânia. Ghis pede a Hilms para liderar um exército para retomar a fortaleza e matar Boden, que está ficando muito ousado e exigente ultimamente. Hilms está em dúvida sobre o que fazer porque sabe que Ghis quer que ele e Boden lutem até a morte e se destruam. No entanto, o general Sam, que agora mudou de lado, o aconselha que esta é a chance deles de reunir um exército de parsianos. Derrotar Baden será vital para restaurar Pars, e se puderem fazer isso agora, também ganharão o apoio do povo. Impressionado com seu conselho, Hilms aceita a tarefa dada a ele por Ghis. Ele pede fundos e a liberdade para levantar um exército entre os persas, e Ghis prontamente os concede. Em algumas semanas, Hilms reúne um exército de 30.000 homens persas. No caminho, eles ouvem falar de um homem de um olho só que está impedindo os cavaleiros templários de ferir viajantes inocentes, e Sam imediatamente sabe de quem estão falando. Ele encontra o homem em uma caverna e descobre-se que ele é Kubed, um ex-general do exército de Pars que se demitiu junto com seus soldados após ouvir que Andra havia desertado seus soldados. Ele está vivendo livremente agora, desfrutando de vinho, mulheres e caçando soldados da Lusitânia. Sam o convence a se juntar a eles, e eles chegam à Fortaleza Alvo, que fica no topo de uma montanha em forma de pilar. Como não há como infiltrar-se, Hilms decide provocar os soldados da Lusitânia para que saiam, queimando a bandeira de Jarda em frente à fortaleza, e o enfurecido Boden envia suas tropas para massacrá-lo. Os soldados da Lusitânia avançam cegamente, e os generais sob Hilms seguem a estratégia de atacar e recuar. Os soldados da Lusitânia continuam a persegui-los, e eles são flanqueados por Hilms e Ikubird de ambos os lados. A guerra se estende até tarde da noite, e após sofrer uma derrota, os soldados da Lusitânia recuam para sua fortaleza e fecham os portões. Enquanto isso, Hilms e seus homens se reagrupam para discutir seu plano, e Kubird finalmente consegue ver o filho do antigo rei. Ele pergunta diretamente a Hilms o que o motiva a se tornar rei,
e ele responde que quer recuperar seus direitos e trazer paz à paz. Kumer está prestes a mencionar que foi ele quem trouxe a Lusitânia para a paz, mas Zandi, que sobreviveu à queda anterior e se juntou às tropas, fica bravo. Kumer chega a uma conclusão e diz que não pode servir a Hilmes, então ele se despedirá. Hilmes permite e pede a Sam que o recompense enquanto ele segue em frente. De volta a Peshawar, Arcelin assina duas políticas muito importantes que mudarão o futuro de Parsi para sempre. A primeira delas é o compromisso de destruir a Lusitânia, para o qual ele convoca todos os parsianos a se reunirem em Peshawar sob sua liderança. A segunda é a promessa de abolir a escravidão depois que ele se tornar rei. Logo depois disso, numerosos senhores de toda Pars chegam a Peshawar para jurar lealdade a Arslan a fim de destruir a Lusitânia. No entanto, eles também trazem alguns problemas, pois mais soldados se reúnem em Peshawar do que a fortaleza pode suportar. Um dos jovens e excessivamente zelosos nobres se aproxima do quarto de Arslan à noite e entra em uma briga com Jazz, que agora atua como guarda do príncipe. O soldado lança alguns insultos de Rhys contra Jazz, que fica bravo. Os dois homens estão prestes a lutar, mas Kitchell chega bem a tempo e os força a parar. A notícia chega aos ouvidos de Arcelan logo, e ele corre para o quarto, onde Darien e Narcis estão para perguntar sobre isso. Narcis explica que muitas pessoas acreditam que as pessoas nos círculos íntimos de Arcelan não são confiáveis o suficiente, porque não têm a linhagem necessária. Para resolver esse problema, o estrategista sugere que Arslan o rebaixe temporariamente. Ele acredita que, enquanto tiver o direito de comandar os militares, estará tudo bem se derem sua posição de conselheiro-chefe ao Lord Lucian, que é respeitado por todos. Arslan fica abalado com esse conselho, mas Narcissus lhe diz que é o seu fardo como líder deles. Logo, eles convocam uma reunião militar com Lucian e Kishwald, junto com o círculo íntimo. Narcissus explica a Lucian sobre Helms, que é o filho do antigo rei. Ele declara que, embora Helms tenha direito ao trono, ele se aliou à Lusitânia e prejudicou o povo de paz, então não deveria ser permitido que ele se tornasse rei. Lucian entende isso e decide apoiar Arslan em sua batalha contra Lusitânia e Helms. No entanto, Arslan parece bastante desanimado. Ele recita o rumor que ouviu uma vez sobre Andra matando seu irmão para ascender ao trono, e é por isso que ele não pode culpar seu primo por buscar vingança. Marseus diz que eles não têm como provar se o rumor é verdadeiro, e diz que eles ainda devem se esforçar para punir o homem que trouxe destruição ao seu país. Ele pergunta a Aslan se ele tem a resolução para se tornar rei, e ele hesita antes de dizer que quer se concentrar em libertar Paz primeiro, e depois lidará com Hilmes. Por outro lado, Hilmes e seus homens infiltraram-se com sucesso na fortaleza. Baden já abandonou a fortaleza e escapou, e Helms mata todos os cavaleiros que se recusam a se render. Enquanto isso, Antioli também está em uma missão para explorar Peshawar, porque ele quer se distinguir para ser cavaleiro. Ele se disfarça de garota e entra na fortaleza, servindo bebida aos soldados em festa. Ele então ouve que muitas pessoas estão chocadas com a política de Arcelin de libertar escravos. Iziol fica confuso com isso e frustrado pelos soldados de paz que agem como se já tivessem vencido a guerra. Ele vai desabafar sua frustração, mas o soldado bêbado de antes vem até ele para flertar novamente. Ishou joga com raiva no chão, nocauteando-o, e Aslan vê tudo enquanto passa. Ele verifica o soldado, que está apenas despreocupado, e ajuda Ishou a sair sorrateiramente da fortaleza, sem perceber sua verdadeira identidade. Eles conversam na ponte para o portão, e Arcelan revela que, há muito tempo, ele conheceu um menino escravo da Lusitânia que abriu seus olhos para o fato de que havia um mundo fora de Pars sobre o qual ele não sabia nada. Durante suas viagens, ele viu as partes boas e ruins de Pars, e agora ele quer contribuir para a guerra e melhorar as coisas. Itiol lhe diz que melhorar o país é trabalho do rei, mas não importa qual seja sua linhagem se você quiser mudar o mundo. Suas palavras dão a Arslan a resposta que ele procurava, e então ele escolta Ishu para fora da fortaleza e o esconde em uma carroça para que ele possa escapar mais tarde. Assim que retorna à fortaleza, Arslan se encontra com seus amigos de confiança e os informa que não tem mais intenção de ceder seu direito ao trono a Helms. Ele declara que, embora seu primo possa ser mais adequado para ascender ao trono de acordo com a linhagem, ele quer fazer de Pars um país melhor como seu rei. Todos se ajoelham diante dele e juram apoiá-lo em sua busca. Logo, os preparativos para a marcha à capital começam, e Narcisse e Darion encontram um nobre gordo brigando com Jazz novamente porque ele não está feliz em ser designado para a retaguarda do exército. Jazz diz a ele para falar com Narcisse sobre isso, mas o nobre está muito bravo. No entanto, Gave quebra a atenção cantando uma canção e dá a Narcisse tempo suficiente para intervir e acalmar a situação. No entanto, o nobre amaldiçoa Gave antes de partir, dizendo que o príncipe tem muitos personagens indignos de confiança ao seu redor. À noite, Eve entra em uma briga com o irmão mais novo adotivo do General Shaper, a quem ele havia aliviado de sua miséria. Eve não só o provoca, mas também o nobre gordo de antes. Nesse momento, Farah joga uma adaga perto deles e lhes diz para pararem de lutar na frente de Arslan. Arslan e Darien chegam lá e Darien soca Guy por provocar os nobres. Guy responde a ele e, como resultado, Arslan o bane imediatamente. Guy aceita isso, dizendo que nunca planejou servir em sua corte de qualquer forma.
No entanto, tudo isso foi um ato orquestrado por Narcissus, e Give estava envolvido. Eles queriam que Arslan o banisse para dissipar as preocupações dos senhores, e mesmo depois de ser banido apenas por formalidade, o músico partiu em uma missão para encontrar uma certa pessoa. Enquanto isso, Narcissus explica sua estratégia a todos os senhores e generais. Ele afirma que eles precisam tomar o forte de Santo Emanuel, que fica em território da Lusitânia, e usá-lo como base para retomar sua capital. O terreno é difícil, mas o senhor do forte não é versado em combate, e Narcissus planeja explorar essa fraqueza. Há outra fortaleza no caminho, e os jovens nobres se oferecem para tomá-la para eles, mas Narcissus diz que eles não planejam lutar lá. Para que não fiquem insatisfeitos, Aslan diz aos nobres que odiaria perder homens preciosos em uma batalha que não precisa ser travada e pede que se retirem. No entanto, no dia seguinte, os 3 jovens senhores se empolgam demais e marcham à frente das tropas principais. Eles encontram alguns soldados da Lusitânia esperando por eles, e atacam sem confirmar a situação. Caem na armadilha e são completamente isolados do exército principal. Aslan fica sabendo à noite, e imediatamente ordena que o exército pare e organiza uma equipe de busca. Marcis já havia enviado Elan e Alfred na missão, mas eles voltaram de mãos vazias porque o terreno era muito íngreme e não havia lua no céu. Enquanto todos estão desanimados, Aslan ouve o som de uma flauta sendo tocada por perto e percebe que Ji encontrou os soldados separados. Enquanto isso, os 3 nobres e seus soldados foram cercados por todos os lados por seus inimigos. Eles estão prontos para dar suas vidas para garantir que Aslan não seja impedido, mas então, de repente, o exército persa chega lá. Juntamente com eles, os nobres conseguem derrotar os soldados da Lusitânia, e depois ajoelham-se diante de Aslan para se desculpar. Eles perguntam por que ele não os abandonou e seguiu em frente, e Aslan responde que, embora sacrifícios sejam necessários na batalha, ele quer que o maior número possível de pessoas sobreviva. Do outro lado, Give está prestes a partir quando Farah o encontra. Ela não tenta impedi-lo, mas transmite a mensagem de Arslan a ele, pedindo desculpas por tê-lo feito o vilão em seu ato. Em resposta, Gil apenas canta uma canção para ela e pede que ela a cante para si mesma sempre que sentir falta dele, e com isso ele se despede. De volta à capital, Giz ouve que Arslan está liderando um exército de cerca de 50 mil soldados, mas seus subordinados acreditam que o número pode ser inventado. Eles pensam que Arslan está liderando apenas 30 mil soldados aqui, mas Giz os ordena a reunir um exército de 100 mil soldados para esmagá-los completamente. Os soldados acham que é um exagero, mas nesse momento Helms também chega lá e concorda com Giz. Ele pede a ele para lhe emprestar 70 mil tropas, e junto com os 30 mil homens sob seu comando, eles demolirão Arslan. Giz concorda, mas avisa a Helms que está apenas emprestando os soldados e os quer de volta após a guerra. Helms visita Andra depois disso para dizer-lhe que vai lutar contra seu filho em seguida. Andra apenas ri dele, dizendo para ele parar de acreditar que venceu. Ele diz que o que fez foi apenas de acordo com a profecia, e ele também está fazendo o mesmo sem perceber. Pilon está furioso com ele, mas decide deixá-lo viver um pouco mais. Enquanto isso, Ilham e Alfred se infiltram em um pub e descobrem que o inimigo está vindo com um exército de 100 mil soldados. Eles também descobrem que um general chamado Sam está trabalhando sob Helms agora e transmitem essa notícia a Arslan, que se pergunta como um homem tão leal pode mudar de lado. De qualquer forma, eles começam a se preparar para a guerra. Arslan treina com Darion, mas é facilmente desarmado. No entanto, vendo como os soldados os observavam curiosamente, ele tem uma ideia. Ele organiza os usuários de armas experientes de seu exército para ensinar os novatos a usar as armas melhor. Por outro lado, o Conde Barca, senhor do Forte Emanuel, acaba sendo a figura paterna de Isol. Ele permite que o exército sob Helms entre no forte e Isol não está feliz em deixar os pagãos pargianos entrarem. No entanto, Barca lhe diz que é ordem do rei, e eles planejam esmagar as forças de Arslan na próxima batalha com toda a sua força. No dia seguinte, Arslan e suas forças também chegam ao Forte Emanuel. Logo a guerra começa, e os soldados de infantaria pargianos atacam a fortaleza, e os soldados da Lusitânia tentam mantê-los à distância. Os comandantes do exército persa ficam apreensivos quando avistam Sam nas fileiras inimigas, e isso reduz um pouco sua moral. No entanto, a batalha continua, e depois de algumas horas, os portões da fortaleza se abrem enquanto Zand lidera a cavalaria para atacar os soldados persas cansados. Os soldados de infantaria recuam ao vê-lo, mas não conseguem ir muito longe sem serem esmagados. Darion observa isso à distância e toma como seu sinal para se juntar à batalha. Ele lidera a cavalaria à frente, e juntos, com a ajuda dos jovens senhores e Jess, eles começam a dizimar a cavalaria inimiga. Ao mesmo tempo, Kishwald entra nos esgotos com um pequeno grupo de soldados para abrir os portões por dentro, mas encontra Sam defendendo o caminho. Eles se envolvem em uma batalha de espadas e ideais enquanto Kishwald repreende Sam por servir a um homem que trouxe inimigos à sua capital apenas para cumprir sua vingança. No meio desse caos, ninguém ainda notou que o general Kubur também se juntou à ação. Ele pode não favorecer nenhum dos príncipes, mas odeia os lusitanos, e essa é razão suficiente para ele causar estragos sozinho no campo de batalha. Enquanto isso, Etiol também está lutando nas linhas de frente como um fanático religioso.
Ele tem seu primeiro gosto de matar um inimigo, o que o deixa abalado, e logo um grupo de soldados persas o cerca, e ele se desvia de seu caminho. Ele de repente nota Elan no penhasco e o reconhece da capital, então o segue. Por outro lado, Zandi segue direto para a tenda de Arslan para atacá-lo, mas depois de demolir a tenda, ele descobre que era uma isca. Seus soldados estão presos com apenas uma entrada e saída, e as tropas partianas os cobrem com flechas e catapultas. Xander foge, apenas para encontrar Darion esperando por ele sozinho. Eles retomam a batalha que deixaram incompleta da última vez, e Darion consegue perfurar o coração de Xander. No entanto, o mago aparece das sombras para atirar em Darion, que desvia sua flecha bem a tempo. O mago desaparece imediatamente depois disso, levando Shanid consigo. Por outro lado, Itil segue Ilin, e chega ao verdadeiro acampamento principal das forças pargianas, junto com alguns soldados. Ele invade a tenda de Arslan para procurar o príncipe herdeiro, e fica chocado ao ver Arslan lá. Ele não consegue entender nada, então Arcelan se aproxima dele e se apresenta como o príncipe herdeiro de Parse. Ratul fica furioso e acusa Arcelan de tê-lo enganado todo esse tempo. Ele tenta esfaqueá-lo, mas Elun entra e consegue salvar o príncipe. Nesse momento, Darin e outros chegam lá, matando os companheiros de Itil e encurralando-o. Arsalan lhe diz para se render, mas Itil joga uma lâmpada para iniciar um incêndio e escapa usando o caos. Alfred se prepara para segui-lo e Narcissa aconselha ela a ficar de olho no garoto porque ele deve ter vindo por alguma passagem secreta. De volta ao acampamento base, Arslan agradece a Ilin e o manda tratar. À noite, Darin retorna ao acampamento, e Arslan lhe diz que vai se juntar à batalha pessoalmente agora. Ele declara que, como suas forças estão igualmente equilibradas até este ponto, é seu dever como líder lutar com seus homens e aumentar sua moral. Na manhã seguinte, Alferin também encontrou uma maneira de se infiltrar na fortaleza, e ela envia uma mensagem a Narcís, dizendo-lhe que em breve abrirá os portões. Arslan caminha para a frente de suas tropas para lhes dar um discurso motivacional e então os comanda a avançar. A batalha começa novamente, mas desta vez, Alfred e suas tropas já estão dentro do forte. Eles atacam os soldados da Lusitânia estacionados na muralha e abrem os portões, permitindo que sua força principal invada com Darin na liderança. Darin e Kishual avançam contra a cavalaria inimiga, e o resto dos guerreiros luta contra outros soldados. De repente, alguns soldados lusitanos atacam Arslan por trás. Felizmente, Kubre chega lá nesse momento, e ele não deixa os soldados da Lusitânia alcançarem o príncipe. Arcelin fica chocado ao vê-lo, e Kubre lhe diz para seguir em frente e provar que é digno de se tornar rei. Ele começa a esmagar os inimigos na retaguarda, e usando essa chance, Arcelan e outros avançam para o forte principal. Eles descobrem que Sam barricou a entrada com lanças, então abandonam seus cavalos e começam a enfrentar o inimigo a pé. Arsalan e Darion seguem em frente enquanto Narcís lida com Sam, mas dentro do forte são recebidos por arqueiros lusitanos, que estão constantemente atirando neles. Feire caminha sob a chuva de flechas imperturbável, declarando que pela graça de seu Deus, as flechas desses homens cruéis não a tocarão. Suas palavras provam ser verdadeiras, e nenhuma flecha consegue atingi-la enquanto ela facilmente derruba os inimigos. Usando essa chance, Arsalan e Darin avançam e chegam à sala onde Helms os espera, junto com o Conde Barca. Darin está pronto para enfrentá-lo em combate instantaneamente, mas Arsalan quer conversar com seu primo primeiro. Helms remove sua máscara enquanto diz que não há nada para conversar e declara que depois de matá-lo, ele tomará o trono de paz. Arslan tenta convencê-lo de que eles têm o mesmo inimigo, mas Helms está firme em matá-lo, então Darion decide lutar contra ele. Eles chocam espadas e caem da janela, agarrando-se a videiras resistentes para alcançar o chão. Ambos são quase iguais em habilidade e força, então sua luta é feroz, sem que ninguém ganhe a vantagem por mais de alguns segundos. Com seu poderoso e elegante manejo de espada, eles tentam derrubar seu oponente, mas o equilíbrio da luta não pende para o lado de ninguém por tempo suficiente. No final, eles decidem terminar com o próximo movimento e avançam um contra o outro em velocidade máxima. Eles se atingem, sofrendo alguns danos graves, mas Darin é quem cai no chão. No entanto, Helm se recusa a matá-lo porque quer fazê-lo desistir antes que morra. Ele convoca os Magos das Trevas, que o operam das sombras, e eles o levam para um local seguro porque ele está muito ferido para lutar mais. Enquanto isso, a batalha foi vencida pelo exército pargiano, e os soldados da Lusitânia são mantidos cativos. Kishualdo ordena a seus soldados que não machuquem ninguém e não saquem nenhuma casa, porque eles são de um país civilizado. No entanto, as devotas mulheres do forte de repente começam a se jogar para a morte, uma a uma, de uma torre alta. Arzan se apavora ao ver isso e pede ao Conde Barca que as impeça de morrer sem sentido, pois não serão feridas. No entanto, o velho senhor apenas agradece a Arcelan por sua gentileza. Ele saca uma adaga, dizendo que este é o caminho da fé de Yarda, e que preferem tirar suas vidas a viver como prisioneiros de pagãos. Arcelan tenta impedir o velho, mas é inútil, e ele se apunhala caindo sobre o parapeito. Itigo chega lá no último momento e vê Arcelin segurando a adaga ensanguentada enquanto o Conde Barca, o homem que o criou, cai para a morte. Ele acredita que tudo isso é obra de Arcelin, então o ataca com raiva.
Arslan tenta se defender dos ataques, explicando que é um mal-entendido. Ele afasta Ishu e seu capacete cai da cabeça, revelando seus cabelos longos e esvoaçantes. Arslan fica chocado ao descobrir que a garota que ele viu em Peshawar naquele dia era Ishu. Ele tenta explicar a Ishu que o Conde tirou a própria vida, mas ela não acredita e continua a atacá-lo. Ele consegue empurrar Arcelin ao chão e está prestes a finalizá-lo quando a flecha de Feire bloqueia seu caminho. Feire e outros soldados chegam para resgatar Arcelin e rapidamente imobilizam Ishu, que só consegue amaldiçoá-los. Depois disso, Arslan corre para o jardim e encontra Darin ferido lá. Darin se desculpa por não ter conseguido finalizar Helmos, mas Arslan diz que está tudo bem, pois venceram a batalha. Lá fora, os soldados persas vigiam os moradores do forte que se renderam e tratam os feridos de ambos os lados. Darin recebe tratamento de Jas, e Kishual também vem vê-lo. Ele se surpreende ao saber que há alguém capaz de derrotar o maior guerreiro de Pars, e Darion diz que o único motivo de Helms tê-lo deixado vivo é porque não se satisfaz com uma pequena vitória. Mais tarde, Arslan vai visitar Etiol, que está detida na prisão. Descobre-se que ela era uma garota o tempo todo, apenas fingindo ser um menino para se tornar um cavaleiro. Ela ouviu dos atendentes de barca que ele tirou a própria vida, então não está mais hostil a Arcelin. Arcelin oferece-lhe comida, pedindo que pense que está esgotando as rações do inimigo ao fazer isso. Enquanto ela come, Arcelin pede que conte sua história. Etiol diz que foi adotada por uma família de cavaleiros sem herdeiro, então decidiu se tornar um menino para ser o herdeiro deles. Eles se dão bem, mas então Arslan leva a discussão para a guerra e religião, estragando o humor de Etiol, pois ela não suporta ouvir nada de ruim sobre sua fé. De qualquer forma, Arslan a encarrega de oferecer orações aos soldados lusitanos mortos e destranca sua cela antes de partir. No dia seguinte, Farah oferece uma oração aos soldados persas mortos, e Esholé é chamada para fazer o mesmo pelos lusitanos. Logo depois, o exército persa incendeia o forte, pois não podem deixar soldados ali e não podem arriscar que o forte caia em mãos inimigas. Eles levam os soldados lusitanos feridos também, e Ishu tenta prestar ajuda médica, mas é péssima nisso, então Elan decide ensiná-la o jeito certo. Eshu logo se dedica a cuidar dos doentes e feridos entre os lusitanos, recebendo ocasionalmente lições valiosas de Farah e outros. Enquanto isso, o exército persa, liderado pelo confiante Arsalan, continua marchando em direção à sua capital para retomá-la dos inimigos.